Bom dia, irmãos, graça e paz. Ups, já destruiu o púlpito. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4 hoje. Versículo 46 a 54. Bom, Manuel, obrigado. Bom, Manuel já fez a leitura do texto natalino. Cristo veio. E um dos propósitos, não o propósito central, né, mas uma das profecias a respeito do Messias que Jesus veio cumprir também, é que ele ia operar curas, né? Ele ia levar as enfermidades das pessoas, né? Você pode pensar em enfermidades espirituais, mas certamente o texto, no mínimo, inclui as enfermidades físicas também, né? Creio que até, principalmente, as enfermidades físicas. É assim que Mateus cita o texto de Isaías, quando diz que ele levou as nossas enfermidades, está associado com as curas mesmo. Então vamos pegar aqui um texto de cura de Jesus. Eu vou ler inicialmente esse texto, depois nós fazemos uma oração. Então, João 4, 46 em diante. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. A gente já viu essa história, né? E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, até aqui, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que nós lemos. Obrigado pelo registro que nós temos dos milagres do Senhor, da história do Senhor e do teu ensino para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa fé, fortalecer a nossa fé, exaltação do nome do teu Filho Jesus. Queremos fazer isso essa manhã, queremos exaltar o teu Filho, queremos louvar o teu nome pela tua dádiva a nós, essa dádiva do Natal que nós celebramos, do nascimento de Jesus, o nosso Salvador. E hoje queremos pensar nesse texto da cura do filho desse oficial, sabendo que o teu poder se manifestou, tua misericórdia, a tua bondade, e sabendo que o Senhor é o mesmo Deus hoje, Deus misericordioso, poderoso e bondoso. Queremos, assim como a fé desse oficial foi aperfeiçoada, foi exercitada e aperfeiçoada pela experiência, nós queremos também que a nossa fé seja fortalecida pela nossa experiência com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, então temos aqui a conversão de um homem e sua família, né? Que começa com um milagre de Jesus. E eu notei inicialmente, quando eu li esse texto, que esse homem creu em Jesus, e ele creu 3 vezes, né? Ele tem aqui 3 instantes de crença, ou 3 níveis de crença, se é que a gente pode colocar assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque primeiro, ele ouviu falar que Jesus estava chegando, o filho dele está doente, está com febre, né? A gente não sabe que enfermidade que era, mas causou uma febre forte, que estava à beira de morrer, né? A gente sabe que tem muitas doenças que causam febre e que geram esse estado, né? Na minha experiência pessoal, nossa experiência de família lá na Nova Guiné, a malária era uma doença que gerava esse perigo, né? Você pega uma febre altíssima, 40, 45 graus, a febre não baixa, né? Vai fritando os teus miolos, aquela temperatura alta, né?
e causa muitos problemas, muitas sequelas, pode levar à morte. É uma das doenças ainda que mais mata no mundo. Não tem vacina ainda, né? Tem tratamento, mas não tem vacina. E quando você está morando no meio da selva, o tratamento fica difícil, né? Então, mas aqui não sabemos a enfermidade, mas era alguma enfermidade envolvendo febre. E ele creu. Ele creu porque ele foi atrás de Jesus, né? Ele se desloca ali de Cafarnaum até Caná, da Galileia, para se encontrar com esse que ele ouviu falar que estava chegando e que tinha poder. Jesus já carregava uma fama, já trazia consigo uma fama de operador de milagres. As pessoas criam nisso. Então ele tinha inicialmente uma esperança, né? Essa é a fé que ele tem que ter tido para ter procurado Jesus, né? Se ele não tivesse fé, não teria saído da sua cidade, ido para uma outra cidade para procurar ajuda, né? Então ele tem fé. Ele é um homem que tem um certo nível de fé, no mínimo aquele nível da esperança, né? Será que ele é capaz de curar o meu filho, né? Ele tem essa esperança, sim. Então esse é o primeiro ponto. Depois ele fala com Jesus. E Jesus dá uma repreensão. Se vocês não virem milagres, vocês não vão crer, né? Então, se Jesus fala isso, é sinal que ele ainda não cria. É curioso, né? Porque Jesus fala: se vocês não virem sinal, vocês não vão crer. Então, vocês não estão crendo. Se ele já estivesse crendo, ele não faria isso. Então, tem um pouco de fé, mas não tem uma fé sólida ainda. Ele tem uma esperança, uma expectativa, né? Ele está apostando suas fichas ali naquele homem, mas Jesus dá uma repreensão. Vocês precisam ver para crer, né? Mas o homem insiste. Ele fala: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, desce de Caná para Cafarnaum, né? Antes que meu filho morra. Então ele demonstra a fé pela segunda vez. Porque se ele não tivesse um pouco de fé, Jesus ia falar isso, ele ia ficar ofendido e ia embora, né? Mas ele tem uma certa fé, ele ainda mantém aquela esperança. Então, é o segundo ato de demonstração de fé deste homem. E ao terceiro, né, aliás, nessa segunda manifestação de fé, ele demonstra que a fé dele não é tão pequena, porque Jesus não vai com ele, né? Jesus só fala: vai, teu filho vive. E ele vai, ele acredita, né? Ele acredita na palavra de Jesus. Primeiro ele acreditou na palavra dos outros que falaram sobre Jesus. Ele não conhecia Jesus. Então ele acreditou no que os outros falaram de Jesus. E ele foi. Ele conversou com Jesus. Jesus falou coisas desagradáveis para ele, mas ele não se abalou, ele insistiu. Jesus fala: vai, teu filho vive. E ele acredita na palavra de Jesus, sem nenhuma evidência. Sem nenhuma evidência de que o filho dele estava bem. Ele podia ficar insistindo: não, Jesus, vem comigo, vem, Senhor. Não, ele vai e ele volta, chegou lá no dia seguinte, né? Então não era uma viagem tão curta, né? E ele chega lá em Cafarnaum e ele ouve falar que o filho dele estava bem. Pode ficar tranquilo, seu filho está bem, a febre foi embora. E aí ele faz uma checagem: que horas que a febre baixou? Eles falam: foi ontem. Então, ele viajou de um dia para o outro. Ontem, às 7 horas, a febre deixou. Interessante, né? O João registrar o horário aqui. 7 horas, a gente não tem certeza se é 7 horas na contagem dos judeus, que conta a partir das 6 da manhã, então seria 1 hora da tarde. Ou eles não sabem se é contagem romana, que é a partir do meio-dia, então seria 7 horas da noite. Os comentaristas divergem aqui a opinião se isso seria 7 horas da noite ou se seria 1 hora da tarde. Não importa, ele sabia exatamente a hora em que aconteceu, e aí ele teve uma comprovação científica, né, de que foi Jesus, né? Sim, bateu com a hora que eu estava lá com Jesus, exatamente a hora que Jesus falou, então foi Jesus. Assim, ele fez uma verificação, né? É um teste científico, na verdade, né? Para verificar se foi de fato devido a Jesus ou se foi uma coincidência, né? Podia ser uma coincidência, né? Ele foi, voltou. Agora, coincidência tal de ser exatamente a hora que Jesus falou, aí já passa a ser muito improvável, né? Tão improvável que já cai na categoria de milagres, né? O que é um milagre?
Milagre é algo que ou viola as leis da física, as leis da natureza, por exemplo, o homem andando em cima da água, né? Então isso é um milagre. Ou um homem transformando água em vinho. Bom dia, pode entrar. Aqui, à vontade. Então, ou transformando água em vinho, ou então fazendo uma coisa que acontece, que não viola talvez nenhuma lei da física, da natureza, mas que é tão improvável de acontecer que você sabe que é sobrenatural, né? Por exemplo, uma febre foi embora. Sim, mas ele foi embora exatamente na hora que a pessoa falou que era para ir embora? Não. Aí já é muito improvável. É improvável demais para ser uma causa natural. Não é uma causa natural, é sobrenatural, tá? Então, nós percebemos isso acontecendo. Um exemplo de milagre. O Mar Vermelho se abriu. Hoje em dia, os homens que dizem não acreditar em milagres, então eles falam assim: ele se abriu porque é possível ele se abrir se vier um vento do Oriente e soprar durante tantas horas em tal ponto onde o mar é um pouco mais raso. Se ele soprar continuamente com tal velocidade, então o mar é capaz de se abrir, o Mar Vermelho ali. Legal. Então você está dizendo que é uma causa natural, não houve nada sobrenatural. Tá. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer uma vez na história, exatamente na hora que o povo de Deus está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, e Moisés levanta o cajado e acontece isso? Aí já começa a ficar meio esquisito você achar que é uma causa natural. Então é tão improvável que não pode ser natural, tem que ser sobrenatural. Então é um milagre, independente do que os homens procurem de explicação natural sobre aquilo, né? Bom, então você tem aqui o homem fazendo esse teste. Eu quero só uma confirmação, né? E aí a Bíblia diz, depois que ele faz a confirmação, que horas que ele foi curado? Às 7 horas. Exatamente a hora que Jesus falou. E o que diz o texto? Então entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Mas já não tinha crido? Tinha, mas ainda não definitivamente. Agora é que ele creu em definitivo, quando ele teve a confirmação. Até então ele estava acreditando numa palavra de Jesus. Jesus falou: vai, teu filho vive. Ele não viu, mas ele acreditou, mas ele foi para ver, né? Ele ainda estava com o coração batendo. Vamos ver se isso acontece mesmo. A fé não estava consumada, a fé ainda não estava madura, ela não tinha criado raízes, ela estava em processo. Esse homem está em processo de se converter. Ele está ouvindo, ele está buscando, mas ele ainda, então ele está exercitando um pouco de fé que ele tem, mas diz o texto que ele então creu, depois que ele checou o relógio e viu que era a hora que Jesus falou que ele ia se curar, né? Ele e a sua casa também creram. Então, a gente percebe aqui uma ação de Deus na conversão dessa pessoa, que Deus tinha um propósito de salvar esse homem e a sua família, e Deus tem um propósito, Deus certamente vai cumprir os seus propósitos, mas Deus tem os seus meios de cumprir os seus propósitos, né? Então, como que Deus vai fazer para salvar o pecador? Ele salva cada um de um jeito diferente, com um método diferente, num tempo diferente, mas é Ele que está operando, é Ele que está salvando, e a mão dele atua de maneira sobrenatural, mas também natural. O que eu quero dizer com isso? A salvação é um milagre, né? Salvação, novo nascimento, nenhum homem é capaz de promover isso, produzir isso de maneira natural, isso tem que ser sobrenatural, mas o processo envolve coisas naturais da vida, por exemplo, um evangelismo, por exemplo, uma situação difícil que alguém está passando, um filho enfermo, né? Deus usa essas coisas naturais para operar uma mudança no coração de uma pessoa, até que ela chega num ponto em que ela está preparada por Deus para receber com fé o Evangelho. Então Deus atua, Deus opera, mas ainda assim essas coisas naturais, esses meios naturais não são suficientes para a conversão. É necessário, no momento da fé, que o Espírito Santo retire a venda que está sobre os olhos das pessoas para que elas creiam, porque existe uma batalha espiritual travada entre Satanás e a pessoa, né, para que
não enxergue a verdade, para que ela não creia na verdade. A parábola do semeador, né? Quando ele semeia a palavra de Deus na beira do caminho, o que acontece? Vem os passarinhos e levam, né? Quem que são os passarinhos? Jesus disse, é o diabo, ele tira, e a pessoa não entende o evangelho. Isso às vezes acontece. Você semeia a palavra, a pessoa não compreende aquilo para si, não enxerga o que está precisando realmente de Jesus. De fato não enxerga. Por quê? Porque tem uma venda nos olhos. Ela não percebe que ela precisa daquilo para a sua mudança, para a sua salvação. Então, existe um processo, existe uma preparação, mas o homem em si, em seu estado natural, ainda com toda essa preparação, não vai aceitar se o Espírito Santo não tirar essa venda dos olhos da pessoa. E aí, quando caem as escamas assim dos olhos, né, e a pessoa enxerga que ela precisa do Evangelho, então acontece o novo nascimento. Aí ela recebe, ela aceita Jesus como seu Salvador. Mas Deus usa todo um processo, né? Deus não é assim que a pessoa, porque é eleito em Cristo, então estou aqui parado assistindo televisão e de repente, opa, Jesus, vou aceitar Jesus. Não é assim. O crer vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa tem um processo, existe a maneira como Deus atua em cada um, e aqui está vencida a batalha espiritual. Esse homem e sua família são do Senhor no final disso. Mas Deus usou métodos, Deus usou acontecimentos. Como é que a pessoa é salva? A pessoa é salva porque Deus prepara essa pessoa para ser salva, desde o instante que... Minha percepção, tá? Estava até conversando sobre isso essa semana. Minha percepção, eu não sabe todas essas coisas, é que Deus prepara uma pessoa para a salvação desde o dia do nascimento. Ele já coloca ela no contexto em que Ele quer, já leva ela para o caminho, já permite que coisas aconteçam na vida dela. Tudo isso trabalhando, e na hora certa o Espírito Santo vai transformar essa pessoa, ela vai crer, né? E crer é uma ordem, né? Essa pessoa tem que crer, senão está em desobediência ao Senhor. Mas o fato é, existe uma batalha espiritual, existe um diabo que está cegando as pessoas para que elas não creiam também. Bom, nesses 3 passos aí, né, de exercer a fé, né, qual é a diferença entre o primeiro, quando ele crê e vai atrás de Jesus, né, quando tem essa esperança de Jesus curar o seu filho? Qual a diferença entre essa fé inicial e a fé final, quando ele de fato tem a confirmação de que Jesus é que curou o filho dele, então ele crê e a sua casa toda crê, né? Qual é a diferença entre o primeiro e o último ato de fé deste homem? Pergunta só para os irmãos irem pensando, a gente vai tentar responder. Segunda pergunta: por que Jesus repreendeu o homem dizendo que ele não tinha fé? Se você não vê milagre, você não vai crer, né? Parecia que ele tinha fé, ele foi atrás de Jesus, fez a coisa certa, né? Eu estou com um filho doente, eu vou atrás de Jesus. Por que Jesus parece que dá uma bronca assim, né? Se vocês não virem, vocês não vão crer, você precisa ver para crer, né? Tomé também, né? Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então tem uma repreensão ali para Tomé, tem uma repreensão aqui para este homem, mas já que tem essa repreensão, por que é que Jesus faz exatamente o que o homem pediu, se ele tem essa bronca para dar para o homem? Ele dá a bronca e depois faz exatamente o que o homem pediu, né? Por que isso, né? Mas ele fez. Então pensa um pouco sobre isso, vamos tentar ver por que ele agiu assim, baseado no contexto. Então, vamos olhar o contexto da situação e ver por que a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. Vamos lembrar aqui, estamos no capítulo 4 de João, beleza? O que acontece no capítulo 3? Né? Encontro com Nicodemos, né? Nicodemos fala: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, né, se Deus não for com ele. Nicodemos também creu, né? Tem uma fé ali. Eu sei que ele é de Deus. Parecia com esse homem no começo, essa fé de Nicodemos no começo parecia com a fé desse oficial de Herodes, né, do rei, no começo. Eu creio nesse homem, porque ninguém faz os sinais que ele faz. Os sinais de Jesus nunca foram contestados, sabe? Na Bíblia, você pode olhar. Hoje em dia, as pessoas não creem, ficam contestando os sinais de Jesus. Mas o fato é, na época ninguém contestava,
Ninguém falava assim, não, Jesus não curou o cego. Não tem como falar isso, todo mundo viu ele curando o cego. Nem os fariseus contestavam, né? Eles odiavam ele, queriam matá-lo, mas eles não podiam usar isso como argumento contra ele. Os fariseus nunca usaram isso como argumento contra Jesus, porque não dava. Todo mundo viu que ele ressuscitou Lázaro. Não tem como usar isso como argumento. Então o argumento deles era, ele faz milagres, mas é no poder de Beelzebul. Como eles não tinham como negar o milagre, então eles atribuíram o milagre ao diabo, né? Esse homem é endemoniado, é por isso que ele faz milagres, ele tem pacto com o diabo. Essa era a explicação que eles puderam chegar, né? Não podia negar, não tem como negar. Lá, né? Até eles viram, né? Como que vai negar? Eles estavam ali numa sinagoga, tinha um homem com a mão ressequida, e Jesus olhava para todo mundo, pode curar no sábado? Todo mundo ficava quieto. Estica a mão aí, né? Os fariseus viram a mão ficar boa, não tinha como negar. Então, oi. Por exemplo, ele não seria a salvadora, a diferença também. A diferença é essa, né? A primeira não salva, o último estágio lá que o pai mostrou salva. Por que será que o primeiro nível não salva? Vamos pensar um pouquinho nisso. O primeiro nível crê em Jesus como um milagreiro, né? Ele faz milagre, é um homem que faz milagres. É o que Nicodemos falou. Sabemos que és homem da parte de Deus, porque o Senhor faz milagre. Então isso dá para acreditar, mas você não precisa muita fé, né? Você está vendo, então isso não é muita fé, né? Você viu, né? Então ele não tem assim. E outra, é fé em quê? Fé que Jesus faz milagre. Tudo bem, você pode ter as confirmações e chegar à conclusão, não, ele faz mesmo, eu creio. Isso não quer dizer que você crê nele como seu único e suficiente Salvador, né? Que você crê que ele é o Messias de Israel. Isso aí já é outro nível de fé. Esse é o que salva, né? O primeiro é, eu acredito que ele faz milagre, eu vou lá querer o milagre dele. E o outro é, ele é o Filho de Deus, eu quero ele como meu Salvador, eu vou seguir esse homem, né? Porque eu acredito nele como meu Salvador. É outro nível de fé, né? Então a diferença está ligada com isso, né? Então Nicodemos de fato viu os milagres da parte de Deus, mas ele inicialmente pelo menos não creu, não passou disso, né? Nicodemos, Jesus fala para ele, né? Mas mestre em Israel não sabe essas coisas, e fala, dá uma bronca nele, e fala, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então Jesus fala para Nicodemos, você não crê, né? Então ele crê um pouco, mas não crê tudo que precisa, né? Nicodemos, se ele foi salvo depois a gente não sabe, mas talvez, mas inicialmente ele creu no milagre, mas não creu em Jesus de fato, né? Eu falei das coisas terrestres aqui, de novo nascimento, você não está crendo, não crê nem no novo nascimento, né? Como é que vai ser salvo? Então, inicialmente a reprovação. Nicodemos crê em milagres, mas não crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Depois, você tem João 4, história toda lá de 1 até 29, que a gente leu outra ocasião, a mulher samaritana. O que é a mulher samaritana? Ela creu no final, né? Por que ela creu? Na palavra profética de Jesus, porque Jesus diz tudo da vida dela, né? Teve 5 maridos, esse que está com você agora não tem um marido. Então ela viu que ele era profeta, ele deu um sinal para ela. Ela não viu nenhum milagre assim de curas e maravilhas, mas ela percebeu que ele tinha poder, porque ele viu o que estava no oculto dela, né? Porque ela escondia, ele viu. Então, baseado nisso e na conversa seguinte, ela crê de fato e é salva. Ela crê que ele é o Messias. Ela fala claramente isso e vai contar para os outros: achei o Messias, né? Não é esse o Messias, né? Os samaritanos vão se encontrar com Jesus, e aí, quando eles vão se encontrar com Jesus, João 4,39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, muitos foram salvos dos samaritanos, que eram um povo rejeitado, né, pelos judeus. Eles creram só porque a mulher falou, só porque a mulher evangelizou. Olha, ele falou o que eu faço, né? Ele sabia tudo da minha vida. Eles, sem nenhuma comprovação, acreditaram nela e creram nele. Foram salvos. Só pela palavra, sem ver sinal nenhum, só acreditando no sinal que ela tinha falado.
Depois você tem um outro grupo de samaritanos, ou talvez o mesmo grupo que confirma a sua salvação. Olha só no versículo 41, 42. E muitos mais, então são outros, muitos mais, além daqueles que creram pela palavra dela, muitos mais creram nele por causa da sua palavra, agora da palavra dele. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a fé que salva, né? Eu creio que ele é o Cristo, o Salvador do mundo, não só que ele é um milagreiro. É um milagre que todo mundo quer, mas eu creio que ele é o Cristo, é muito mais importante do que milagres e curas. Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. E eles creram por quê? Porque eles ouviram ele. Não é pela mulher, não é pelos milagres, é porque eles ouviram a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é suficiente para o samaritano crer. O samaritano que era um mestiço pagão, né? Então, e o judeu que tem a lei, que tem os profetas e que sangue puro para o judeu, vamos dizer assim, né? Eles não estavam crendo, eles só estavam crendo que ele era milagreiro. E aí Jesus chega neste ponto, o que acontece? Veja o versículo 43 e 45. 43 até o 45. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia. Ele estava atravessando Samaria e chegou na Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Não tem honra. Galiléia era a pátria dele, nasceu ali em Nazaré, né? Desculpa, Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Ele nasceu na Judéia, mas ele cresceu na sua pátria, que era ali na Galiléia. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa. Porque também eles tinham ido a uma festa. Então, provavelmente uma Páscoa ali, né, em Jerusalém, onde Jesus tinha feito milagres, e lá tinha galileus, e eles viram os milagres de Jesus. Então eles é que foram lá na Galiléia falando: olha, Jesus está chegando, eu vi ele fazendo milagre lá em Jerusalém. E aí que esse oficial, ele ouve isso, ele vai procurar Jesus para salvar o filho dele, né? Então, nesse contexto de que você tem aí um grupo que viu os milagres de Jesus e que quer os milagres. Por isso que o homem chega lá para Jesus e fala: Senhor, meu filho está doente, vem curá-lo, por favor, né? E aí Jesus fala: se vocês não virem milagres, vocês não vão crer. Os samaritanos não viram e creram. Por que os judeus sempre estão procurando milagres, né? E os galileus agora também, só procurando milagre. Ele meio que dá uma bronca assim, porque vocês só estão atrás de milagre toda hora. E o samaritano, a mulher samaritana, os samaritanos, por causa da palavra de Jesus, já creram, né? Então existe isso que o irmão Samuel falou, existe. Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, né? Mas, sabendo disso, tendo dito isto, Jesus não se omitia de fazer milagres. Apesar de que é mais bem-aventurado você crer sem ver, ele também mostrava, né? Isso é um fato. E ele mostrava para que eles crescem sim, para provar que ele era o Cristo, né? A fé desses galileus aí, que estavam atrás de milagres, não era forte o suficiente para a salvação. A gente sabe disso por causa do que aconteceu depois. Olha só, veja os galileus no capítulo 6, versículo 66. Alguns capítulos lá para frente, né? Ele ainda está por ali. Ele continua, estavam seguindo ele faz milagres, né? Todo mundo, multidão atrás dele, né? Por causa dos milagres dele. E aí chega no versículo 66, ele faz um discurso aqui no capítulo 6, falando que eu sou o pão da vida que desce do céu, né? Se alguém não comer da minha carne e beber do meu sangue não pode ser salvo, né? Ou seja, se alguém não crê em mim não pode ser salvo. E aí não gostam desse discurso, ele começa a falar: vocês não são das minhas ovelhas, por isso vocês não creem em mim. Ninguém gostou do discurso. O que acontece? Versículo 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não está falando dos 12 aqui, está falando desses outros galileus que seguiam ele, né? Eram discípulos, porque estavam seguindo. Mas eles não abandonaram, então a fé deles não era forte, eles foram apóstatas, né? Eles andaram com Jesus um tempo, depois largaram. Você conhece gente assim, que entrou na igreja, que fez uma profissão de fé,
que andou com Jesus um tempo e depois largou, né? Não quero mais saber. Então, esse é exatamente o caso dos galileus. Eles, sim, diz que crê, gosta de tudo que Jesus está falando. Na hora que Jesus fala uma coisa que me decepciona, e já vou embora, vou procurar outra. Então, existem níveis de crença. Sim, eles creram. Salvação é pela fé? É pela fé, mas não é qualquer fé. Existem níveis, existem tipos de fé, existe profundidade de fé, né? Aquela semente que brota, mas que não tem raiz, a planta morre, na parábola do semeador também, né? Então, você tem diversas situações porque as pessoas ouvem, gostam por um tempo e depois abandonam, né? Alguns estiveram no nosso meio, hoje não estão em meio nenhum, em lugar nenhum, estão no mundo, porque não tem a fé realmente, né? A pessoa que nasceu de novo, ela pode ter momentos difíceis na sua vida, a sua fé pode vacilar por momentos, mas não abandona Jesus assim, eu não quero mais saber de Jesus, isso não existe. Então a pessoa que faz isso, ela esteve à beira da salvação, mas não cruzou ali. Ela não cruzou, infelizmente ela não cruzou ali. Ela chegou próximo, talvez até achou que fosse, talvez nós achamos que ela fosse, mas ela não de fato passou deste primeiro nível, ou algum segundo nível, mas não chegou no nível final, que é a crença de todo o coração em Jesus por ser o Filho de Deus, não por causa dos milagres que Ele pode fazer por mim, né? Muitos estão indo atrás de igrejas atrás dos milagres que Deus pode fazer por mim. Esses aqui são os galileus, né? Os galileus aqui do texto são assim, só por causa dos milagres. Alguns desses que veem os milagres vão se converter de verdade, como este homem aqui, por exemplo, esse pai que viu seu filho ser curado. Mas outros não, a maioria nessa história não passou do nível da crença no milagre. Quero milagre, só isso, né? Então, Jesus não se omitiu de fazer milagres, mas isso não garantiu a salvação das pessoas. Só foi salvo aquele que de fato creu de todo o coração em Jesus e não só nos milagres. Então, por isso a repreensão de Jesus, né? Vocês só querem ver milagres, né? Essa palavra aí não era só para aquele homem ali, era para a audiência em volta. Deus só quer ver milagre, né? Afinal, então, o que é crer, né, para a salvação? O crer para a salvação está descrito no livro de Hebreus, em várias partes da Bíblia, né? Nossos exemplos aqui que a gente tem visto no livro de João, mas eu gostaria de dar uma olhada no Hebreus 11, que tem a definição de fé, né? A gente conhece a definição ali do Hebreus 11, versículo 1, né? Nós vamos recapitular ali, né? Ou então, antes de 11, vamos no 12, no 10, vamos no 10, pegar o finalzinho do 10 e emendar com o 11. O 10, 38 e 39 fala de um problema que a gente está comentando aqui. Mas o justo viverá pela fé, né? Isso é profético, né, do Velho Testamento. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Tem o justo que vive pela fé, vida toda, né? Ele vive na fé. E tem o outro que se retira. Esse não é justo, nesse Deus não tem prazer. Existem pessoas que vivem pela fé, vai a fé a vida toda. Existem pessoas que creem por um tempo e depois se retiram. Nesses Deus não tem prazer. E o que acontece? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Versículo 39. Muito claro. Quem se retira vai para a perdição. Nós não cremos na perda da salvação. Nós cremos que este não passou daquele estágio. Passado o fundo musical, nós não cremos que ele perdeu a salvação. Nós cremos que ele era joio no meio do trigo. Por quê? Por causa de palavras como essa aqui. Porque existe um justo e o justo vive pela fé. E o outro se afasta para a perdição. Ele não é justo.
São dois grupos diferentes de pessoas. Eles não eram o mesmo grupo, só que um se afastou e caiu. Não, eles eram parecidos, só que um era justo e no outro Deus não tinha prazer. Ele se afastou para a perdição, ele foi para o inferno. De fato, nós não vamos ficar afirmando, como algumas igrejas afirmam, que se você fizer uma profissão de fé um dia e levantar a sua mão e orar a oração da salvação e for batizado, então você está no céu garantido para o resto da vida. Já não diz isso porque a gente não sabe o que aconteceu de fato no coração da pessoa. Eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja, né? Eu creio, sim, que uma vez nascido de novo é salvo e salvo para sempre, não se perde. Só que o salvo não é uma oração que garante que ele é salvo, não é um batismo que garante que ele é salvo, porque você não sabe se aquilo é aquela fé dos milagres ou se é aquela fé do Filho de Deus, a fé salvífica que alguns falam, né? É o tempo que mostra qual foi a fé, é o tempo. Então, quando passa o tempo e você vê aquela árvore amadurecendo, frutificando, você fica alegre. Esse foi nascido de novo de verdade. Passa o tempo e você vê aquela pessoa nem aí com Deus e entregue aos seus, sem nenhum conflito de consciência, entregue à sua própria vontade, então você fica triste, né? A árvore está secando, não tinha raízes. É isso que ele está falando aqui. Não vamos dizer que essa pessoa vai para o céu. Seria um crime contra a pessoa você ficar dando segurança de salvação para ela, sem ela ter nenhuma evidência de mudança, de transformação, e ela mesma às vezes já abandonou. É você que está tentando manter ela na igreja, mas ela já abandonou a fé em Cristo. Ela não quer mais isso. E você fica insistindo, você é salvo, né? Não, mas você aceitou Jesus, você é um filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Você viu o livro por acaso para saber se o nome estava escrito? Então, não, nós não vimos o livro, nós não sabemos. É o tempo e os frutos que dão uma segurança. Eu acho que o crer é você entender que nós não somos capazes, nós somos fracos, nós dependemos de Deus. Sim. Então esse homem aí, em relação ao filho dele, eu creio que ele viu que ele dependia de Deus. Sim. Para tudo que ele fez. É diferente. É diferente de um circo, né? É diferente de um circo que eu quero ver milagres, né? Eu quero me alegrar com aquilo. Não, ele tem uma necessidade. Nós dessa forma, nós temos na vista, a gente entende, né? Que Jesus é o Salvador, nós cremos nisso. Né? Então nós somos fracos, nós temos que entender a nossa fraqueza. Exatamente. Nunca vamos pregar a salvação pelas obras. Me desculpe os irmãos que acham que a salvação é pela fé mais as obras. Nós nunca. Nós estamos sempre nessa dependência do que Cristo fez. É isso que nos salva, porque Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Agora, a pessoa que não tem essa convicção, que abandona essa profissão de fé, não posso dizer que ela está salva. Mas provavelmente é a obediência, né? Que nós entendemos, né? Exatamente. Do amor, né? Exatamente. Ora, versículo 1 do capítulo 11, a fé... então qual é a fé salvífica? São as obras? Não. A fé salvífica é essa aqui, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Milagre você viu. Milagre é fácil acreditar. A coisa que você não vê é que é a prova da sua fé. Então, eu não vejo Jesus, nunca tive uma visão de Jesus, nunca ouvi a voz de Jesus audivelmente, né? Igual os profetas muitas vezes ouviam na Bíblia. Não vi Cristo ressuscitado, não vi Ele crucificado depois saindo do túmulo, como alguns viram na época. Não vi. A minha fé é uma convicção, uma prova de coisas que eu não vi. E eu tenho plena convicção, isso é um firme fundamento. Firme fundamento não é um fundamento que você tem agora e que amanhã você não tem mais. Agora eu estou na dúvida, já não sei mais se Jesus ressuscitou, né? Meu professor na faculdade disse que isso é tudo história, né? Que eles inventaram esses textos depois, no século II, I. Já não sei mais. Então não é firme o seu fundamento? Nunca foi firme. Se o fundamento é firme, não vai ser abalado. É rocha, né? Você caminha na rocha.
Então, se você não é capaz de suportar as tormentas que vêm contra a sua fé, é porque a sua fé era fraca. Porque a fé forte, firme, fundamentada, na verdade, ela não desaparece. Ela não é uma nuvem assim que se esvai, né? Não, ela bateu uma brisa e a sua fé se evaneceu. Não é assim. Então, firme fundamento. É uma prova. Algumas traduções dizem a certeza de coisas que não se veem, né? Que dizem uma prova de coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Daí ele vai começar a falar das obras daqueles que tiveram fé. Aí é consequência, aí depois, né? Salvação é por esta fé. E aí as obras que vêm depois é só quem tem essa fé que vai mostrar aí que merece, vamos dizer assim, merece, ninguém merece, né? Mas assim, que está listado assim nessa lista dos heróis aqui, né? Porque eles demonstraram essa fé, né? Bom, então nós temos aí no livro de Hebreus uma confirmação do que é a fé que salva. O povo cria nos milagres porque você não precisa de fé para isso, né? Eram milagres inegáveis. Por que então Jesus fazia os milagres? A resposta então é para João 20. Por que Jesus, apesar de tudo, então ele fazia milagres? João 20 diz isso bem claramente, não tem dúvida, está tudo registrado. João 20, 29 a 31. Sim, ele fazia milagres e tinha um propósito muito bem definido para isso. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele já mencionou isso, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que fazia milagres? Para crer. Para quem tem a fé pequena, crê. Até quem tem uma fé tamanho grão de mostarda consegue ser salvo, porque a evidência é tão grande. Nossa evidência é do que foi registrado, está historicamente registrado aqui, né? Então nós cremos, não vimos, mas cremos naquilo que nos foi contado, que os antigos nos contaram. Os antigos creram porque viram, alguns não, alguns só ouviram, né? Já creram. E outros viram e creram. Deus é misericordioso, apesar de conhecer a pequenez da nossa fé, Ele ainda assim providencia milagres para que os homens ou creiam e sejam salvos, ou rejeitem e sejam indesculpáveis no dia do juízo. Então tudo isso foi providenciado por Deus de graça para nós, né? Então os milagres são esse primeiro passo para provar a autoridade de Jesus, para provar que Ele é quem Ele dizia que era, né? Mas existia uma necessidade desse passo de fé, né? Você tem uma evidência. Nós, por exemplo, não vimos um milagre. Alguns viram, né? Outros não. Eu vi milagres na minha vida, não posso dizer que não, mas já era depois que já era crente, né? Coloca assim, a minha esposa, ela aceitou casar comigo, né? E ela não sabia como ia ser. Ela tinha evidências. Ela me conheceu por alguns meses, a gente casou assim, namorou, noivou e casou em um ano, né? Basicamente, mais ou menos um ano e poucos meses, né? Então, ela tinha uma certa evidência de quem eu era, mas ela não sabia como seria morar comigo, viver comigo. Necessita de um passo de fé, né? Esse passo de fé, e depois você vai ver. Nós temos evidências suficientes para crer. Você não precisa ver para crer. As pessoas têm evidência suficiente para tomar uma decisão. Depois que você toma uma decisão, você começa a ver muitas coisas acontecendo. Aí você percebe como é bom estar com Jesus, estar casado com Jesus, né? Então, e os milagres muitas vezes acontecem. Às vezes eles são uma evidência antes da conversão, para que a pessoa se converta. Às vezes eles são coisas que vão acontecer depois, não para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, ou então para fortalecer a sua fé também. Então os milagres ainda acontecem, né? Isso que você tem aí, por exemplo,
Isso que aconteceu com esse homem aqui. Ele vai lá, Jesus fala, está curado. Ele vai lá, chega lá, está curado mesmo, ele chega curado. Puxa vida, então foi isso, né? 1 ou 2 semanas atrás, um aluno do ITA, eu estava evangelizando ele com uma outra professora que era crente também, e falamos Jesus para ele. Ele está com muito problema na família, problema de saúde com o pai, a família não é crente, e o pai em estado muito debilitado de saúde, pernas, membros, tudo precisando de cirurgias. E aí essa outra professora que também é crente orou, ligou para ele num sábado e falou: eu quero fazer uma oração pelo seu pai. Tá bom? Mas pelo celular. Estava falando com o filho, não com o pai, estava falando com o filho. E ela fez oração, pedindo para Deus curar a perna dele. E aí ele gostou da oração e aí ele foi falar para o pai, né? Ele desceu a escada lá. Quando ele chegou para falar com o pai não sabia de nada, né? O pai falou: olha, filho, minha perna está boa. Olha aqui, olha aqui. Está mexendo, não estou sentindo nada. E aí o filho: pai, sério? Aí ele olhou: pai, eu desci justamente para te mostrar uma coisa aqui. Ele mostrou a oração. Aí o pai falou: peraí, mostra a hora que foi mandada essa mensagem. Ele orou, ele fez a mesma coisa que o homem fez aqui. Ele olhou a hora da oração e é exatamente a hora que ele sentiu a perna ficar boa, sem saber que alguém estava orando por ele. Então não pode dizer que foi psicológico, né? Não, ele não sabia de nada, nenhuma dor. Ele ligou chorando, agradecendo a oração, é lógico, né? Então essas coisas acontecem ainda hoje, né? A gente costuma dizer que não existem mais apóstolos, não existem dons apostólicos. Por quê? O que é o dom apostólico? Apóstolo, Jesus, assim, Jesus curava todo mundo, né? Passava curando todo mundo, né? Os apóstolos também no começo do ministério eles tinham esse poder. Jesus falou numa certa viagem lá: vocês vão lá e curem, expulsam o demônio, curam todo mundo, né? E eles estavam empolgados. Hoje em dia, vou dar alguns exemplos para encerrar a nossa aula. 2 ocasiões o meu pai orou e uma pessoa foi curada de câncer, né? Uma foi minha mãe, né, que estava com câncer em estado terminal. O médico deu acho que 2 meses de vida para ela. Meu pai orou, câncer foi curado sem quimioterapia e até hoje, 40 anos depois, ainda nunca mais voltou o câncer. Outra ocasião, uma irmã da igreja estava no hospital, né? Não é um espetáculo na igreja, não, ela estava no hospital. Ele foi lá com câncer, o médico falou: vai morrer. Ele orou, poucos dias depois ela recebeu alta, nunca mais teve câncer. Então essas coisas acontecem. Só que outras vezes ele orou e não aconteceu nada. Então ele não é apóstolo, né? Não tem esse poder. Só que quando Deus quer, ele ainda faz milagres por meio da oração, usando homens falhos, pecadores, como qualquer um de nós. Uma vez eu estava num culto de oração, eu era visitante na igreja lá, era um culto de oração, visitei a 4ª noite, e eles se separaram em grupos assim para orar uns pelos outros, e tinha uma moça com uma mãe ali, e ela era católica, não era crente. Ela estava lá, eu ia orar. Então: o que você queria que eu orasse? E a moça era assim, o rosto coberto de acne, né? Sabe a espinha assim, quando não tem um espaço vazio no rosto, né? É só espinha no rosto da menina. E ela diz: já fomos em tudo quanto é médico, faz anos que eu trato isso e nada dá certo, gastamos um monte de dinheiro, não tem jeito, eu quero pedir por isso, né? E agora? Eu não tenho poder de cura, nunca, mas ela pediu, tem que orar, né? Vamos orar, né? Pedir para Deus, né? Usei um pouquinho de fé que eu tinha, que eu tenho, e pedi para Deus curar, né? Senhor, cura as espinhas do rosto dela, por favor, em nome de Jesus, amém. E aí, nunca mais eu vi essa menina, não era daquela igreja. Eu voltei naquela igreja tempos depois, semanas depois, só para visitar na quarta-feira de novo. E o pessoal falou: aquela menina voltou aqui, falou que acordou no dia seguinte, o rosto estava limpo, não tinha nada.
E ela veio procurar você para agradecer e você nunca mais apareceu. Enfim, mas eu orei um monte de outras vezes por outras coisas e nada aconteceu. Por quê? Porque eu não tenho dom apostólico de cura. Mas Deus tem dom de cura e Deus cura quando quer, né? Então, os milagres acontecem, Ele usa a fé da pessoa que está orando, a fé da pessoa que está recebendo, e quando Ele quer, Ele faz, né? Nós não temos o controle dos milagres para marcar o culto do milagre, como algumas igrejas falam, vem aqui que na quarta-feira às 7 horas vai acontecer milagre, né? Eu não sabia que vai acontecer na quarta-feira às 7 horas o milagre. Deus é que controla quando vai acontecer o milagre, né? Então eu não sei, nós não fazemos isso, né? Nós oramos sempre estamos orando por cura, por melhoras, né? Mas nós não marcamos hora para o Espírito Santo fazer o milagre, nós aguardamos, né? Quem sabe se Ele quiser, Ele faz, né? Mas é isso, eu queria deixar essas palavras, esses pensamentos com os irmãos, né? E principalmente a fé, né? O ponto focal aqui é a fé. Não desista das pessoas por quem você está orando e com quem você está, ou a quem você está evangelizando, né? Você não sabe se no tempo certo Deus ou vai fazer um milagre para mudar essa pessoa, ou simplesmente ela vai crer pela insistência do Espírito Santo, né? Batendo com a palavra ali no seu coração. Vou passar a palavra para o irmão Manuel.